Conexão Brasília, com 379 votos favoráveis e 131 contrários, o plenário aprovou na noite desta quarta-feira o texto base da reforma da Previdência. O texto muda pilares do sistema previdenciário ao estabelecer idade mínima, aumentar o tempo para se obter a aposentadoria, limitar o benefício à média dos salários e elevar a contribuição para quem ganha acima do teto. Com a reforma, o governo espera evitar um colapso nas contas públicas e alcançar uma economia de mais de 900 bilhões de reais em 10 anos. Veja na reportagem da Record TV Brasília. O passo decisivo para a votação da emenda à Constituição, que muda as regras da aposentadoria dos brasileiros, foi dado na virada da noite. O placar de 353 votos determinou o fim das discussões e mandou para o voto a reforma da Previdência. O presidente da Câmara chegou confiante na aprovação em primeiro turno ao longo da tarde. Vamos tocar, eu acho que tem quórum. Os deputados ontem mostraram que querem votar porque ficaram no plenário até a madrugada. Mas ainda foi preciso vencer mais de 6 horas de recursos regimentais da oposição para atrasar a sessão, a chamada obstrução. Os oposicionistas acusam os apoiadores da reforma de trocarem o voto pela liberação de mais de 40 milhões de reais em emendas. Pouco depois, o parecer entrou em votação. A oposição ocupou a tribuna com faixas, cartazes e discursos inflamados, enquanto os deputados pró-reforma agitavam bandeirinhas do Brasil. Integrantes do governo e da equipe econômica acompanharam de perto a sessão, mas a participação popular das galerias, praticamente vazias, foi limitada a um pequeno grupo de professores. O texto base da reforma muda pilares do sistema previdenciário, estabelece idade mínima, aumenta o tempo para se obter a aposentadoria, limita o benefício à média dos salários e eleva a contribuição para quem ganha acima do teto, num esforço para evitar o colapso nas contas e alcançar uma economia de mais de 900 bilhões de reais em 10 anos. Poucos minutos depois das 8 da noite, o painel mostrou vitória do texto base da reforma da Previdência em primeiro turno. 379 votos sim e 131 contrários. 79 votos além do mínimo necessário para se aprovar uma mudança à Constituição. Esta ampla maioria a favor da emenda reforça a possibilidade de votação da PEC em segundo turno até o final desta semana. E os nossos representantes em Brasília, hein? A maioria da bancada sergipana, composta por 8 deputados federais, votou a favor da reforma da Previdência. Você vai ver agora como cada um dos nossos parlamentares se comportou. Pode colocar já aí a tabela, você já acompanha. Bosco Costa, do PL, votou a favor, sim, pela reforma da Previdência. O deputado Fábio Henrique, do PDT, votou não. Na sequência, tem Fábio Mitidieri, do PSD, votou sim a favor da reforma. Fábio Reis, do MDB, votou sim favorável à reforma da Previdência, assim como Gustinho Ribeiro, do SD, que também votou em favor da reforma da Previdência. Já o deputado federal João Daniel, do Partido dos Trabalhadores, votou não, contrário à reforma da Previdência. Laércio Oliveira, do PP, votou sim a favor da Previdência. E, por último, Valdevan 90, do PSC, votou não, contra a reforma da Previdência. Os deputados devem continuar as sessões, as discussões propostas para hoje, a partir das 9 horas, por gentileza, porque a gente vai voltar a falar sobre a questão da reforma da Previdência. Após a aprovação em plenário, os deputados eles seguiram debatendo os destaques que propõem mudanças ao texto base, minha gente. Um deles suaviza as regras para a aposentadoria de policiais. Outro quer deixar os professores de fora da reforma. E há ainda a discussão a respeito dos estados e municípios. A gente sabe que muitos governadores e prefeitos têm viajado com frequência para Brasília na tentativa de inserir os estados e os servidores nesta reforma, inclusive o governador aqui de Sergipe. Coloca no ar.
A votação dos chamados destaques, que são as propostas apresentadas pelos deputados para modificar o texto da reforma da Previdência, só deve ser concluída na quinta-feira. Os partidos do Centrão fecharam um acordo para beneficiar policiais federais, rodoviários, legislativos e agentes penitenciários. A idade mínima de aposentadoria para essas categorias será de 52 anos para mulheres e 53 para homens, com 100% de pedágio. Ou seja, se faltarem 3 anos para o policial se aposentar, este tempo subirá para 6 anos. Já bombeiros e policiais militares continuam de fora. O Partido Novo, com medo de ser responsável por perder entre 60 e 80 votos, resolveu voltar atrás e retirar o destaque que incluía estados e municípios na reforma. O partido fechou um acordo para que o tema volte a ser debatido no plenário do Senado. Retiramos, mas com compromisso, com um acordo com o presidente Rodrigo Maia, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de ser colocado no Senado, através de uma PEC, que eles chamam de PEC paralela. O DEM apresentou um destaque em favor da bancada feminina. O texto modifica as regras de cálculo para a aposentadoria. Com a alteração, as mulheres vão poder receber 60% da aposentadoria quando completarem 15 anos de contribuição e terão 100% do benefício com 35 anos de contribuição. Depois de ser aprovada em 2 turnos aqui na Câmara, a reforma da Previdência vai para o Senado. Lá, segue para a Comissão de Constituição e Justiça e plenário. São necessários 49 votos para aprovar a matéria. A previsão é que a votação no Senado seja concluída no dia 17 de setembro. Bom, depois da aprovação do texto base da reforma da Previdência na Câmara, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou os deputados na pessoa do presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, e disse que o país está cada vez mais perto de entrar no caminho do emprego e da prosperidade. Antes, também na quarta-feira, Bolsonaro falou pela 3ª vez que vai indicar um ministro evangélico para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Logo cedo, o presidente foi à Câmara dos Deputados. Participou de culto religioso realizado toda semana pela Frente Parlamentar Evangélica, acompanhado de ministros. Durante o discurso, Jair Bolsonaro falou pela 3ª vez que vai indicar um ministro evangélico para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Usou uma expressão da ministra Damares Alves de Direitos Humanos. Poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. Pelos corredores, Bolsonaro também falou do resultado que esperava da votação. Durante todo o dia, o presidente ficou em contato com os articuladores na Câmara e com os ministros que se afastaram dos cargos para reassumir o mandato de deputado e votar na reforma da Previdência. Jair Bolsonaro ficou satisfeito com as negociações que devem reduzir a idade mínima da aposentadoria de policiais federais e rodoviários.